Olá! No dia 5 de outubro de 1989, os 84 deputados estaduais da 11ª legislatura escreveram seus nomes na história do estado de São Paulo, e com a elaboração da Constituição do Estado em vigor até os dias atuais. Para contar um pouco dessa história marcante, o Ideias e Debates recebe 2 dos parlamentares que estiveram nesse momento e estão na casa até hoje. Recebemos o deputado estadual Barros Munhoz, do PSB, que estava na sua primeira legislatura. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia. É um prazer muito grande participar desse programa, especialmente junto com esse meu querido colega e grande deputado estadual de São Paulo, Mauro Bragato. Nós participamos juntos da elaboração da Constituição de 1989 e é uma honra para mim. E estou inteiramente à disposição. Não há pergunta indiscreta, só resposta indiscreta, e é com esse estado de espírito que nós nos colocamos aqui inteiramente à sua disposição, Mel. E do Muito obrigada, deputada. Recebemos também o deputado estadual Mauro Bragato, do PSB, que estava na sua terceira legislatura na ocasião da elaboração da Constituição do Estado. Seja bem-vindo, deputado. Queria dizer a você, Mel, ao que está apresentando, e ao deputado Barros Munhoz, meu amigo, satisfação de estar podendo participar desse programa, levando em conta que 30 anos não são pouco tempo, não é pouco tempo, né? E nós estamos à disposição para colaborar. Eu tive um colega da Lesp, que foi o Barros Munhoz, que sempre foi meu guia, né? Ele sempre me orientava o que fazer, a gente conversava muito. Então eu fico feliz de estar com ele aqui nessa manhã. Olha, eu queria dizer que a honra é minha aqui de fazer esse programa, que é um marco histórico para o estado de São Paulo e muito importante para todos nós até hoje. Eu queria começar perguntando para ambos os deputados. A elaboração da Constituição do Estado demandou quase um ano de trabalho árduo de todos vocês, de todos os deputados constituintes. Eu queria saber como é que foi a construção da Constituição sob o ponto de vista de cada um de vocês, vocês avaliam que esse foi um divisor de águas para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado Barros, por favor. Bem, nós seguimos um roteiro previamente estabelecido, né, que instituiu um regimento próprio para o funcionamento da Constituinte. Então, esse ano legislativo foi destinado à elaboração e à promulgação da Constituição do Estado de São Paulo, cumprindo inclusive as determinações da Constituição Federal, promulgada em 1988. Então, nós tivemos um prazo de um ano para elaborar a Constituição nossa. É lógico que tem as vicissitudes do Legislativo. O Legislativo é lento por natureza, enfim, os debates são prolongados, são acalorados, mais das vezes, e a gente elaborou, primeiramente, um anteprojeto, foi até de autoria do grande deputado Arnaldo Jardim, um dos mais brilhantes constituintes também de 89. E, com base nesse anteprojeto, nós recebemos emendas da população. Então, foram nada mais, nada menos do que 7.200 emendas, que foram aprovadas por comissões que existiram, referentes, cada comissão, a um tema específico da Constituição. E então foi elaborado um anteprojeto, um projeto, né, que teria que ser submetido a uma comissão chamada de comissão de sistematização, ou seja, pegar as 7.200 emendas, mais os parágrafos dessas emendas, mais as alíneas dessas emendas, mais as letras dessas emendas, é como se distribui cada artigo da Constituição, né? E então as emendas serem analisadas, discutidas e aprovadas ou rejeitadas. Foi um trabalho fantástico da Comissão de Sistematização, eu tive a honra de presidir,
Foi um aprendizado fantástico para mim. Eram 34 deputados os membros dessa comissão de sistematização, representando todos os partidos com assento na casa. Então, cada emenda era apresentada e discutida por essa comissão. Aprovada a emenda, você ia, então, montando a Constituição. E, ao final, você teria, então, o projeto de Constituição definitivamente aprovado, que seria submetido, aí sim, ao plenário da Assembleia, que eram, na época, se não me falha a memória, o Bragato pode me ajudar, 84 deputados. Acho que ainda não era 94, não é isso, Bragato? Era 84 deputados. 84 deputados. Então, aí, por maioria, é que a proposta de cada item da Constituição era discutido e aprovado ou rejeitado. Então, em linhas muito gerais, era isso. Depois nós podemos dar detalhes. Realmente foi um trabalho hercúleo. O prazo de um ano acabou ficando apertado, tanto que eu já disse numa outra entrevista, e vou repetir aqui agora, porque isso é bastante sintomático. O Bragato deve se lembrar bem disso também. Nós comemoramos festivamente, jogando papéis para o alto, picando os papéis e tal, às 23 horas e 59 minutos do dia 4 de outubro. O nosso prazo era dia 5 de outubro, portanto, um minuto antes do término do prazo. Então, foi um trabalho maravilhoso. Acho que nunca a Assembleia trabalhou tanto em toda a sua história quanto nesse período da Constituinte. Em resumo, é isso. E estamos à disposição depois para o questionamento e para o aprofundamento da nossa conversa. Só contextualizando o público de casa, o deputado mencionou que tinha até o dia 5 de outubro de 89 para aprovação desse projeto, porque tinha que ser um ano após a elaboração da Constituição Cidadã Federal, né, que foi também promulgada no dia 5 de outubro de 88. Então, era um ano certinho do prazo, então, por isso que tinha esse período. Deputado Bragato, como é que foi para o senhor esse momento? O momento, como muito bem já disse o deputado Barro Munhoz, foi bastante rico. Eu fiz parte de uma comissão que tratava a questão daquilo que é setor público, né? E a gente tinha muito debate, muita reunião, muita coleta de propostas para serem discutidas pelo comandante Barro Munhoz, e na verdade foi uma coisa muito diferente. Nós nunca tínhamos enfrentado aquilo, né? Nunca tínhamos visto tanta gente, tanto papel, e nós estávamos na Idade da Pedra ainda, né? Não tínhamos nada que nós temos hoje, né? Em matéria de computador, matéria de você sistematizar as coisas. E foi bastante rico esse período, né? E eu quero dizer que eu aprendi bastante, muito, né? Porque na minha vida foi um marco, né? Foi um marco aliás, foi um marco na vida de todos os deputados que tiveram o prazer de participar desse momento, né? Eu fico bastante feliz em expressar isso. O deputado Bragato levantou uma questão que eu realmente tinha me passado, essa questão que é da informatização, que não tinha na época. Imagino só, essas 7.000 emendas verificadas papel por papel naquele momento é complicado, muito complexo. Mas, deputado Bragato, eu queria saber do senhor, a Constituição do Estado ela foi elaborada 4 anos após o fim da ditadura militar, né? E é um ano após a Constituição Federal, como eu havia mencionado anteriormente, que é a chamada Constituição Cidadã. Essas duas situações, de algum modo, interferiram nesse processo da elaboração da Constituição do Estado de São Paulo? Eu penso que interferiu, digamos, para mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, as pessoas se manifestavam, na época, sempre querendo
dizer que a ditadura era coisa do passado e que ideias não poderiam, em hipótese alguma, estarem presentes na Constituição, né? Quando, de fato, a gente viu que muita coisa aconteceu, né? Mas eu quero dizer que esses dois períodos foram marcos na vida da nação. E não é digamos assim, digamos, diferente de qualquer país. Então, eu considero que houve uma participação grande, muito mais porque as pessoas queriam participar, porque não tínhamos... a liberdade estavam sendo conquistadas a duras penas. Então, foi uma coisa muito importante. Foi uma história, a história que a gente chama a história que eu vivi, a elaboração dessa Constituição. Deputado Barros, o senhor, como mencionou antes, foi o presidente da Comissão de Sistematização, que tinha a missão de fazer uma espécie de transição entre o anteprojeto e o projeto final, né? Uma tarefa também muito árdua, até por essas 7.200 emendas mandadas pela população, né? Eu queria saber quais foram os obstáculos que essa comissão teve para o senhor, lembrando que o senhor estava no seu primeiro mandato, que, né, ainda está nesse processo de compreensão aí do que é o parlamento. Como é que foi para o senhor? Então, ao contrário do Bragato, que já tinha sido eleito em 78, né, portanto já estava no seu terceiro mandato, eu estava no primeiro, que começou em 1987, né? Então, 88 era o meu segundo ano de mandato e 89 o meu terceiro ano de mandato do meu primeiro mandato. O que aconteceu de grave foi o seguinte, eu gostaria de esclarecer bem isso. A Assembleia é presidida por uma mesa. E essa mesa tem o presidente, tem o primeiro secretário e o segundo secretário. E, geralmente, até uma coisa muito democrática, muito inteligentemente respeitada no Parlamento de São Paulo e na maioria dos parlamentos. O presidente é de um partido, o primeiro secretário é do segundo maior partido, o presidente geralmente é do maior partido, com assento na casa, e o segundo secretário, melhor dizendo, é do terceiro partido mais representado na casa. Então, nós tínhamos, na época, o presidente era o Tonico Ramos, que era do PMDB, o primeiro secretário era o Nabi Abichedid, que na época não tinha ainda o PSD, era o PFL, se não me falha a memória, e o segundo vice-presidente era o Vicente Bota, que era do partido ao qual eu pertencia também, que era o PTB. E o que aconteceu? O Nabi era uma pessoa extremamente gentil, agradável, mas ele era belicoso. E o Tonico também era voluntarioso. E o Bota era o panos quentes. E o Tonico e o Nabi se desentenderam, bem no ano da Constituinte. Então foi um caos a casa, porque para qualquer coisa o Nabi não assinava se o Tonico tivesse assinado. E o Bota, ele tinha 11 mandatos quando faleceu. Imagine você, uma pessoa com 11 mandatos. Ele era um homem simples, ele era um ex... Alfaiate. Alfaiate. Obrigado, Braga. E alfaiate naquele tempo em que o alfaiate era uma figura de máxima importância na vida da cidade. Não tinha camisa que você comprava feita, terno principalmente, calça, não tinha. Então, o Sindicato dos Alfaiates da Terra do Bota, de São Carlos, era um prédio de 10 andares, era uma instituição muito forte. E ele era o representante dos alfaiates. Mas uma experiência política fantástica. Então, o que acontecia? O Bota disse o seguinte: eu não dou o segundo voto nunca, eu só dou o terceiro voto. Então faltava tudo na Assembleia. E o Bragato frisou bem essa questão dos computadores. Nós não tínhamos como votar. Você pega a emenda ao artigo 1º da Constituição. Você tem 30 emendas referentes ao caput, a cabeça do artigo. Depois você tem 20 emendas referentes ao parágrafo 1º. 30 emendas referentes ao parágrafo 2º.
você começava a colocar em votação sem um ordenamento, quais emendas se referem ao caput, quais emendas se referem ao artigo 1º, ao 2º, etc. Você não faz andar. E aí nós contamos com o avançado da bancada do PT, nessa área das comunicações e da informática. O PT nos forneceu aquilo que a Assembleia não tinha. Então, eu estou colocando isso para mostrar que foi um trabalho muito árduo e muito difícil, por essas dificuldades que são inerentes à vida do parlamento. Mas nós vencemos todos os obstáculos, os 34 deputados da sistematização, imbuídos do dever difícil de transformar o anteprojeto com 7.200 emendas no projeto definitivo que viesse, então, a ser submetido ao plenário da Casa. Então, foi um trabalho árduo, foi muito bonito. A integração, a gente discutia bravamente, com ardor, muitos temas, a maioria deles, mas a gente se entendia e cumpria a nossa missão de democraticamente elaborar o projeto definitivo da Constituição do Estado de São Paulo. Deputado Bragato, o deputado Barros mencionou que a população pode mandar aí essas 7.200 emendas para incluir no projeto. Queria saber como é que o senhor viu a participação da população nesse processo aí todo de elaboração da Constituição do Estado e como foram organizados esses trabalhos, porque eu estou pensando aqui, a gente que participa aqui do dia a dia da Assembleia sabe como é árduo o trabalho dos deputados nos dias de hoje, com auxílio da informática, com auxílio de tudo, mas essa questão de não ter a informática como auxiliar nesse momento é uma coisa que realmente, para a geração de hoje, é impensável, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas dificuldades também. Eu queria dizer para todos que eu era vice-presidente da Casa nessa gestão do Tunico. O Tunico era o presidente, eu era vice e o Nabi era o primeiro secretário. Então, a experiência que eu tive foi rica, né? Porque era muita briga. Todo dia tínhamos briga, né? Mas eu quero dizer para você que é uma experiência que nós tivemos muito rica, porque nós não tínhamos o aprendizado formatado. Nós estamos num processo de aprendizado, né? A questão da formação das comissões, a questão da participação nas comissões, a presença da população de uma forma organizada. E, na época, prevaleceu muito o setor público. E por que eu estou dizendo isso? Porque o setor da população mais simples já tinha participado ativamente antes da elaboração, mais da questão, ao meu ver, nacional. Então, nós tivemos muito a presença do setor público na Assembleia Legislativa, nós tivemos presença maciça de todas as associações, tivemos a presença maciça do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, de todos os poderes, e foi uma coisa importante. População dentro da Assembleia tinha, mas não era como nós tivemos, melhor dizendo, anos anteriores. Foi um processo meio com participação bastante grande, mas meio só de um segmento mais organizado, que era o setor, a meu ver, mais público. As emendas eram todas mais, o Barros pode lembrar, dos setores organizados, né? Uhum. E na época o setor mais organizado era os sindicatos públicos. Uhum. Então o aprendizado que eu tenho é um pouco nessa linha, de dizer o seguinte: foi riquíssimo, participei muito, coletei muitas informações, levei reivindicações muitas, né? E hoje o Barros é moderado, na época ele dava cada esporro na gente. Né, Barros? Você dava cada Eu gostei do moderado agora, atualmente. Obrigado. Hoje você está moderado.
Mas quero dizer da capacidade do Barros de organizar, de colocar as coisas em ordem, porque tinha que ser um professor. E ele era o professor, né, que tinha essa capacidade de coordenar, de mandar e de dizer. Obrigado, Bragato. Aproveita. Mas sabe, Mel, se você me permite, o Claro. Bragato tocou num ponto fundamental. Hoje, as constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios são muito bitoladas. Sabe por quê? Porque o poder se concentrou demais na área federal. Demais. Uhum. A Constituição Federal, ela estabelece o que é competência da União, o que é competência dos estados e o que é competência dos municípios. E o que pode ser competência concorrente da União e dos estados, da União dos estados e dos municípios. Muito bem. Acontece que 80%, pelo menos, e o Bragato está aqui para me corrigir se eu estiver errado, dos assuntos que interessam ao povo são de competência exclusiva da União. Então, você quer discutir direito do trabalho, é competência privativa da União. Segurança pública, competência privativa da União. E assim por diante, todos os assuntos de maior importância são competência da União. Então, os estados se limitam o tema mais importante dos estados realmente é a composição e a constituição e o andamento dos trabalhos dos servidores públicos estaduais, entendeu? Então, há um tolimento. O que mais que a gente pode, concorrentemente com a União, um pouco de legislar na área do meio ambiente, um pouco na área disso, na área daquilo, mas é muito limitado o nosso poder de decisão, em detrimento do bom funcionamento do país, porque o Congresso Nacional fica sufocado. Eu tenho um bom exemplo. Como líder de governo, eu encaminhei muitos projetos da máxima importância. Um deles, e o Bragato, que é um dos mais brilhantes, não estou aqui para jogar confete no Bragato, é para falar a verdade. Esse é um orgulho, esse é um exemplo de um grande parlamentar em todos os sentidos da palavra. Mas o Bragato é testemunha disso. Quer dizer, a gente pega um tema como o uso de agrotóxico no estado de São Paulo. É um tema muito polêmico, muito difícil. É como o Código Florestal também, que para nós aqui nós chamamos de PRA, é o Programa de Recuperação Ambiental, mas é o Código Florestal dos estados. Então, por exemplo, na questão do agrotóxico, em um ano, Mel, nós discutimos, definimos, votamos e aprovamos o projeto que regulamenta a comercialização de agrotóxicos do estado de São Paulo. Lá em Brasília, o Blairo Maggi era autor do projeto. Quando foi senador, depois de senador ele foi governador, depois de governador ele foi ministro, ele foi tudo. Muito bem. Há mais de 20 anos o projeto que regulamenta o uso de agrotóxicos, a comercialização de agrotóxicos no Brasil está parado lá no Congresso Nacional. Apresentaram-se a esse projeto mais de 200 alterações. Foi tudo reunido num projeto único, que está no Congresso já há 3 anos. Então, é tudo muito moroso. Reforma tributária, Bragato acho que ouve falar desde 78, né, Bragato? Eu ouço falar, eu me lembro, eu tinha saído da eleição de governador no estado de São Paulo em 1994, e fui para Brasília. Eu me lembro que o Edinho Araújo e o Antônio Palocci me saudaram na comissão de reforma tributária. E estamos aí discutindo até hoje a reforma tributária que nunca sai. São 20, 30, 40 anos para aprovar um projeto. E as assembleias restringidas no seu direito de legislar, no seu dever de legislar, e as câmaras municipais também. Então, essa centralização do poder. E nós temos uma emenda para mudar isso. Eu, quando presidente da Assembleia, me reuni com os demais presidentes do país todo e propusemos ao Senado da República. Está lá desde 1912. Já faz 8 anos que essas propostas estão lá, para dar um pouco mais de poder aos estados de legislar. E aí a coisa funcionaria melhor, e é exatamente isso que o Bragato enfocou agora. A gente
se limitou a fazer aquilo que a gente podia fazer. Mas, infelizmente, a maior parte dos assuntos não são de competência estadual e nem municipal. Nós avançamos na questão ambiental, Isso, da isso. agricultura, né, Barros? Isso. E, infelizmente, o Congresso tirou o poder dos estados, né? Em 88, o Congresso Nacional, quando elaborou, ele tirou o poder dos estados, né? Muito, E ficamos manietados, né? Manietados. Eu Manietados é a gravei um expressão. programa. Eu gravei um programa muito recentemente, um debate como esse, sobre o Simplifica Já, que é uma proposta da iniciativa privada de uma reforma tributária. E isso que o senhor está falando, deputado Barros, é um sentimento também que me parece que tem nesses setores privados, né? Eles enviaram essa proposta aí para o governo federal para que a carga tributária fosse simplificada e melhorasse aí para todos os entes federativos e para as empresas. Então, realmente é uma situação, um tema muito delicado e muito caro para todo mundo no país. Mas eu queria saber do senhor, deputado Barros, se houveram polêmicas nessa elaboração aí do projeto da Constituição. Até com essas 7.200 emendas que tinham que ser incluídas no projeto, eu queria saber se houveram polêmicas. Eu sei sobre a questão dos bombeiros que queriam independência com relação à polícia, mas houveram outras questões aí no meio do caminho que foram também polêmicas? Teve muitas. Nossa Senhora, essa dos bombeiros acho que foi a mais tensa, né? O Bragato deve se lembrar. Foi uma reunião num domingo de manhã, começou e foi até a tarde, até a noite. Você ouvia a mosca voando lá no fundo da galeria. Foi uma coisa terrível. Mas eu me lembro de uma coisa até folclórica. O Tadashi está vivo ainda, Bragato? Ou faleceu? Tadashi Está vivo. Kurik? Está vivo. vivo. Grande amigo meu. Tadashi era deputado do PTB, era do meu partido. Depois, mas, enfim, conterrâneo do Bragato, lá de Presidente Prudente. É uma coisa curiosa, porque, veja bem, eram 7.200 emendas. Mas tinha emenda ao caput. Tinha emenda, como eu disse, ao parágrafo. Tinha emenda à linha e tinha emenda à letra. Então, na verdade, você tinha aí pelo menos uns 30, 35, 40 mil assuntos, 40 mil temas, entendeu? Porque você não discutia só o caput da emenda, você discutia o caput, o artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Tinha artigo que tinha 20 parágrafos. Então, era um trabalho hercúleo, gigantesco. Mas eu me lembro que o Tadashi Kurik apresentou um projeto que era permitida a caça, não sei de que animal. E foi discutindo, e apresenta uma emenda aqui, uma emenda lá, e discute daqui, discute de lá. A redação final foi: fica proibida a caça. Ou seja, a emenda dele era para permitir a caça. E o artigo terminou dizendo: fica proibida a caça. Então, para você ter uma ideia como eram as discussões, eram muito tumultuadas, eram muito acesas, né? Mas no final, salvo esse exemplo, 99% acabou bem resolvido, digamos assim. Deputado Bragato, como é que ficaram as outras pautas da Casa nas comissões e no plenário durante a elaboração da Constituição? Era regimental, por exemplo, ter outros debates, outros projetos em discussão, ou tinha que ficar voltado realmente só para a Constituição? Nessa época era só a Constituição, não é isso, Barros? Ficamos um ano só discutindo a Constituição, um ano. E o que era importante é que grande parte dos deputados participavam. É um pouco diferente de hoje. O pessoal participava bastante. E quero dizer que foi um período muito rico, para mim, um aprendizado muito grande. E obviamente, com bons mestres. O Barros, embora tivesse menos tempo de mandato de Assembleia, mas ele era prefeito de Itapira. Então, ele sabia coisas que a gente não sabia, né? Mas era um aprendizado que ele estudou no Largo São Paulo.
Então, ele tem uma cultura jurídica, política muito grande. Não é isso, Barros? E eu quero Olha, dizer que Bragato, eu me vali realmente muito da experiência de prefeito, da experiência do estudo no Largo São Francisco, e eu queria me lembrar que riqueza de bons deputados, né, Bragato? Há um ditado que dizem que é do Ulisses Guimarães. Ulisses, quando é perguntado, poxa, mas essa legislatura tá ruim, né, Ulisses? Ele fala, mas se você quer conhecer uma pior, vem aqui conhecer a próxima. Esse é um ditado que a história atribuiu a Ulisses Guimarães. Você vem aqui que a seguinte vai ser pior ainda. Mas eu não creio nisso. Mas a verdade é que o cerceamento da capacidade de legislar acabou apequenando o poder legislativo estadual. E o municipal também. Então, pessoal, muita gente reclama. Pô, mas deputado só apresenta projeto de nome de prédio, só apresenta projeto não sei o quê, não legisla. Eu queria esclarecer bem isso. Não legisla porque não pode legislar. Sobre a maioria dos assuntos, o deputado estadual é proibido de legislar. Agora, falei, então o que ele faz lá? Ele legisla, sabe como? Por exemplo, agora está tendo um grande embate na Assembleia a respeito do projeto 529. De que forma o deputado pode legislar se a competência de apresentar esse projeto é do Executivo? Melhorando os projetos do Executivo. Então, isso é uma maneira de legislar. A gente apresenta emendas, modificações àquilo que o Executivo manda. E muitas vezes nós aprimoramos. O Bragato participou, não é troca de governo. O Bragato é um dos mais brilhantes, se não for o mais brilhante deputado da casa. O Bragato, ele participa de quase todas as comissões, ele está em todos os debates. E ele é testemunha disso. Quanta coisa a gente melhorou nos projetos, na verdade, Bragato? Veja o projeto da Previdência. Nós acabamos com o IPESP antigo, criamos uma Previdência nova em São Paulo. Um exemplo para o Brasil, foi o primeiro estado do Brasil a fazer isso. Previdência complementar. Nós acabamos com a aposentadoria de deputados. Projeto nosso, dos deputados. Ninguém nos obrigou a acabar, não. Nós, deputados, entendemos que isso não podia mais continuar e acabamos. Enfim, então eu estou dando exemplos de coisas que a gente, podendo fazer, faz. E mesmo aquelas que a gente não pode, porque a competência é privativa do Executivo, a gente pode melhorar e tem melhorado. Teve um projeto, eu vou tomar a liberdade, Mel, de falar disso. É até uma coisa negativa para mim. Eu era líder do governo. E o governo enviou um projeto de renegociação da dívida. E eu fui à tribuna e disse, o Bragato se lembra disso, este projeto é burro. É o projeto mais burro que eu já vi na minha vida. Você imagina um líder do governo dizendo que o projeto que o governo mandou para casa é burro. Mas sabe por quê? É porque ele era burro mesmo. Porque você, quando manda um projeto, às vezes você floreia para ele parecer melhor do que na verdade ele é. Mas mandar um projeto que parece pior do que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. E o governo mandou um projeto que na aparência era uma catástrofe. E não era uma coisa ótima. E que nós tínhamos que fazer para evitar gravíssimos prejuízos ao Estado de São Paulo. Então, o que redundou nisso, dessa minha manifestação? Nos reunimos, o Executivo e nós, da Assembleia, eu, líder do governo e mais alguns deputados que me ajudaram, e fizemos um novo projeto, que foi aprovado por unanimidade, praticamente. Todo mundo entendeu e melhorou. Essa é a maior atribuição nossa, aprimorar o projeto e legislar mesmo quando a autoria do projeto é do Executivo. Desculpa ter me alongado. Imagina, deputado. Deputado Barros, um dos debates importantes que permeou aí a Constituição foi a questão da emancipação de alguns municípios. Pelo levantamento que eu fiz, mais de 60 conseguiram ser emancipados, aí mesmo com a preocupação que faltasse recursos, né, para esses municípios.
e como faltasse recursos não só para os municípios, mas como um todo, né? Porque seria, de repente, uma despesa a mais aí para o Estado. Como que vocês lidaram com essas questões mais delicadas que tinham aí no projeto, não só com relação à questão da emancipação, e do anteprojeto e depois no projeto? O Bragato pode falar com mais propriedade, talvez, até do que eu, sobre esse tema da criação de municípios. Eu quero Bragato, fala. dizer que eu quero dizer, Barros, se você se lembra, que o Edinho era campeão de apresentar projetos nessa área, né? O Eu ia Edinho falar. Araújo. Eu apresentei 8 projetos aqui, nós emancipamos oito municípios, que estão vivendo numa situação muito boa, dando uma vida digna para os seus habitantes. Obviamente, esse é um assunto que é polêmico no Brasil, né? Muito polêmico, porque se cria despesa, porque a despesa que fala-se é questão da Câmara de Vereadores ou do prefeito, coisa que vai. Então, eu quero dizer que foi muito positivo essa participação. Agora, o que é importante que o Barros tem colocado é que, de fato, as assembleias legislativas, de um modo geral, elas perderam força em função daquilo que o Congresso fez em 88. Perdeu força e está debatendo. E agora tem um componente aí, que o Barros conhece melhor do que eu, que é a judicialização de tudo. Hoje o Supremo legisla, o STJ legisla, então hoje o Judiciário se meteu na questão legislativa, para não dizer que o Executivo faz muito tempo que faz isso. Então nós estamos vivendo no Brasil uma grande bagunça democrática, né, que precisa repensar tudo o que está acontecendo, né? E daí a iniciativa do Barros de ir a Brasília levar um documento da Assembleia do Estado, não é isso? Para fazer os estados mais fortes do que são hoje, né? Uhum. Os estados são fortes do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político, quem manda tudo é o presidente da República. Uhum. Deputado Bragato, a gente sabe que a Constituição Federal estabelecia a verba da educação de 25%, né? E o Estado de São Paulo, na sua Constituição, definiu que seriam 30%, né? E naquele momento, o Estado de São Paulo resolveu revolucionar essa questão aí da distribuição de verbas. Como que foi a maneira de... Por que vocês resolveram tratar essa questão de uma maneira diferente, dar esse percentual maior para a educação? Bom, eu era da Comissão de Educação na Assembleia e sempre defendi causas mais progressistas. E essa foi os 30%. Né? Uma outra coisa que nós defendemos, que na época era o Aloysio Nunes que estava puxando isso, era a questão de 1% da FAPESP. Tudo que arrecadava ia para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Então, a Assembleia teve momentos muito importantes nesse sentido. Né? Educação 30%, 1% para FAPESP. Depois veio, mais para frente, o governador Quércia deu a autonomia administrativa para as universidades, e aí foi criando uma prática política moderna na área da educação no Estado de São Paulo. Olha, Gente... se me permite, Claro. eu gostaria de dar um pitaco nesse assunto. O Bragato, ele é um expert em funcionalismo público. Ele também foi prefeito de Presidente Prudente, tem uma experiência de executivo, mas ele é um grande especialista em educação. Dos melhores, dos mais atuantes na Assembleia Legislativa de São Paulo, desde 78, quando ele começou, na área da educação. Eu só gostaria de fazer um comentário. O Bragato foi muito consciente quando nós aumentamos de 545 para 645 o número de municípios do Estado. Mas tivemos colegas que exageraram. Edinho Araújo exagerou demais, né? E aí criou-se um número muito grande de municípios. E isso é ruim,
para os municípios. Porque tem autonomia municipal, tudo bem, mas você tem que ter um mínimo de sobrevivência, senão você fica criando prefeitos que nada mais são do que mendigos de luxo, que vêm a São Paulo toda semana pedir recurso, mendigar nas secretarias aí, são mendigos de luxo, ou vão a Brasília, porque não tem recurso para nada, 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 nada. Então eu faço questão de fazer esse comentário, que talvez um número um pouco menor de municípios fosse melhor. Com um critério como ele, que criou apenas 8. Eu criei só um. Sabe qual? Olambra. E me orgulho de ter criado o município de Olambra, porque ele já nasceu com forças para ser um bom município como ele. Sim, então, uma riqueza bem grande em Olambra, né? A gente É está verdade. chegando ao final da nossa conversa e eu queria colocar colocar uma questão que eu acho que é muito relevante para que a gente consiga concluir o nosso papo, que é assim, ao longo desses 31 anos, a Constituição recebeu algumas PECs, né? Algumas propostas de emenda à Constituição. Os senhores avaliam que ainda existe necessidade de modificação, de uma modernização dessa Constituição, levando, inclusive, em consideração o contexto com o qual ela foi elaborada e o contexto que nós temos hoje? Eu gostaria que a gente fizesse as nossas considerações finais nesse sentido. Deputado Barros, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário sobre a importantíssima colocação do deputado Bragato. Ele tocou num ponto impressionante. Hoje nós estamos vivendo a judicialização da política e a politização do judiciário. É impossível hoje um prefeito honesto, sério, trabalhador, sair do seu mandato, ao final dele, com menos de 10, 12, 15, 20, 30 processos. Qualquer coisa que se faz no legislativo, estadual ou municipal, ou no executivo, pá, está o promotor ali. O promotor hoje, ele faz tudo. 90% do que ele faz não é atribuição fundamental dele. Aliás, o que ele menos faz hoje é prender bandidos, sobretudo traficantes. Então, eu tenho a coragem de dizer isso. Eles estão extrapolando. Eu acho que eles têm inveja de prefeito, porque o prefeito é eleito. Então, é uma perseguição massacrante. Isso é contra a democracia. Gente de bem hoje não quer mais ser prefeito, porque ele começa o mandato dele, a menos que ele não faça absolutamente nada, ele termina o mandato dele com 5, 10, 15, 20, 30, 40 processos. Qualquer coisa o promotor quer ingerir, o juiz da comarca quer ingerir. Então, esse é um grande problema da democracia brasileira hoje. Eu quero colocar isso como uma questão fundamental. O Brasil não vai para frente se estiver afastando os bons valores da política. É impossível você ser político. É impossível. Aliás, uma coisa é certa. Não vale a pena ser político honesto, porque ninguém acredita. Você pode ser o cara mais honesto do mundo, ninguém acredita que você seja honesto. Então, essa distorção, você vai falar, o que tem de ver isso com a Constituição? Muito. Os poderes nababescos que foram dados ao Judiciário e ao Ministério Público. Essa distorção do teto ser 39, mas a pessoa ganhar 60, 70, 80, 100, 120, 150 mil reais por mês, num país onde uma enfermeira do Estado ganha R$ 1.500 por mês. Isso não pode levar à construção de um país. Então, eu acho que nós temos que mudar muito a partir da União e a partir dos estados para atingir os municípios. Valorizar a política séria e honesta e acabar com essa proliferação desmedida de estrangulamento do Poder Executivo e Legislativo municipal e estadual. Deputado Bragato, o senhor acha que é necessário alguma alteração da Constituição que a gente tem hoje? De repente, até essa questão que o deputado Barros
colocou da reordenação. Essa é uma questão de âmbito federal, a gente sabe, mas de uma maneira geral, o senhor acha que precisa dessa modernização aí da Constituição, tanto de âmbito federal quanto do âmbito estadual? Eu penso hoje que precisa ter efetivamente uma reordenação. Eu não tinha essa ideia, hoje eu tenho. E o judiciário, eu concordo com o deputado Barro Munhoz, está na mira. Né? O judiciário, porque efetivamente extrapolou-se muito nesses últimos anos a função do uso da máquina do judiciário sobre os demais poderes. A parte disso, nós temos a Constituição do Estado de São Paulo com coisas para serem feitas. Nós não fizemos ainda. Né? Então, eu quero dizer que eu sou favorável a uma nova fase de elaboração de Constituição federal e estaduais no Brasil, e imaginar que nós vamos ter que ter foco e nós vamos ter que ter efetiva responsabilidade. Eu estou dizendo isso porque não dá mais para esperar um projeto ser aprovado no Congresso, né, e o Estado cumprir. Aprova lá em Brasília, não cumpre no Estado de São Paulo. Aí vem o juiz que segura aqui, segura ali. A população não vota e não quer votar, não é à toa, por conta de outras coisas. Uhum. Bom, eu gostaria de agradecer o privilégio desse programa, que foi muito interessante, foi muito didático para todo mundo, para mim e para todo mundo que está assistindo, com certeza. Agradecer a disponibilidade de ambos os deputados que estão, como o deputado Barros falou, debatendo aí o projeto 529, que tem sido muito intenso, muito cansativo a todos os parlamentares esse debate, porque tem sido um debate muito árduo. Eu queria muito agradecer esse privilégio dessa conversa, desse papo de hoje, e desejar que a gente consiga chegar ao que o deputado Bragato acabou de falar, de atualizar a Constituição e tornar mais justo aí o sistema. Muito obrigada, deputado Barros. Muito obrigado Melissa. Olha, quero parabenizar a nossa querida Lespe por ter gente como você, gente que realmente ensina a educar, faz uma televisão bem feita. Eu me sinto orgulhoso de a nossa Lespe ter programas como esse. Muito obrigado a você pela oportunidade. Parabéns, Bragato, um grande abraço, até a semana que vem, se Deus quiser. Felicidades, Melissa. Obrigado, Bragato. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado Bragato. Obrigado, Melissa. Muito obrigado. E saudar mais uma vez meu grande amigo Barro Munhoz, que aprendo muito com ele. Obrigado, Bragato. Muito obrigado. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente conversou com o deputado Barros Munhoz e o deputado Mauro Bragato sobre os 31 anos da Constituição do Estado de São Paulo. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.